Saudações, alunos, disciplina de Teorias Econômicas, aula 6, Macroeconomia, Renda ou Produção. Iniciando, vamos conceituar a macroeconomia, que é o estudo que trata do comportamento global do sistema econômico. Enquanto a microeconomia se preocupava com um setor específico, a macroeconomia se preocupa com aspectos globais. As questões macroeconômicas estão relacionadas às preocupações de curto prazo, como produção, desemprego e taxa de juros, mas também com as de longo prazo, como o crescimento econômico e a distribuição da renda e da riqueza. Dentro de macroeconomia, nós podemos falar sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto é o valor monetário necessário para você comprar todos os bens e serviços produzidos numa economia durante um ano. O PIB ele é uma variável fluxo. O que é uma variável fluxo? Ela é expressa em termos de alguma quantidade por unidade de tempo. No caso do PIB, é uma quantidade monetária, um valor, e normalmente a gente dá o PIB anual. Apesar de que tem resultados trimestrais, nós consideramos para análise mais o PIB anual. Diferente de uma variável estoque, que é expressa em termos de alguma quantidade acumulada num ponto de tempo. Bom, o PIB pode ser representado por essa fórmula, onde eu tenho y é igual à somatória de Q vezes P, sendo y a produção total da economia, Q a quantidade total de bens e serviços finais produzidos e P os preços dos bens e serviços finais produzidos. Uma coisa que é importante frisar em relação ao PIB é que ele enfatiza os bens e serviços finais, para evitar a questão da duplicidade na contagem dos produtos. Imagine o seguinte, se você tem uma produção de farinha, um moinho que moe farinha, e em seguida essa farinha é utilizada para se produzir o pão que é vendido ao consumidor final. Nesse caso, só se contabiliza a venda do pão que é direto para o consumidor final. No caso aqui, os bens e serviços finais. Porque se eu contasse a farinha e em seguida contasse o pão, eu estaria contando a farinha duas vezes, uma vez que a farinha está embutida no preço do pão. O PIB ele é considerado a partir do valor de mercado determinado pelos preços de produtos. Esses produtos eles são medidos em unidades monetárias. Considera apenas a produção dos bens finais, excetuando então os bens intermediários, e representa a quantidade de dinheiro que é necessária para comprar toda a produção de uma dada economia num dado período. Nesse gráfico, nós temos o ranking mundial de crescimento do PIB. Isso aqui são dados do terceiro trimestre de 2014, em comparação com o mesmo trimestre de 2013. Nós temos então em primeiro lugar a China, que cresceu aqui numa proporção de 7,3%. Em seguida, Malásia, Filipinas, Índia, Indonésia, Taiwan, Polônia, Coreia do Sul, Hungria, Grã-Bretanha. E depois aqui nós temos em 31º lugar o Brasil, que teve um decréscimo, uma retração de 0,2%, a Itália com uma retração de 0,4% e o Japão com uma retração de 1,2%. Aqui nós temos alguns números do PIB pelo mundo, esses são dados de 2015, cuja fonte é o Fundo Monetário Internacional. A maior economia do mundo é os Estados Unidos, com quase 18 trilhões de dólares. Aqui eles consideram a União Europeia, apesar de não numerária, porque não é um país, mas a economia da União Europeia gira em torno de 16,2 trilhões. A China, a segunda maior economia do mundo, quase 11 trilhões. Em seguida eu tenho o Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Itália. E o Brasil vem aqui na nona colocação com 1,7 trilhões de dólares de PIB no ano de 2015. Aqui também nós temos alguns números do PIB brasileiro. O PIB nominal fechou na casa dos 6,266 trilhões de reais, o que equivale a 1,769 trilhões de dólares, com um crescimento do PIB aqui de 3,6%. Lembrando que isso aqui são dados de 2016. Aqui a estimativa da economia brasileira em relação à economia mundial na nona colocação. O PIB per capita de 8.586 dólares e 55 cents, considerando uma população brasileira de 206
1.081.432 habitantes. Aqui nós temos algumas previsões para o PIB em 2017, previsões essas do Banco Mundial. O mundo, o PIB mundial deve ter um crescimento na casa de 2,7%, os Estados Unidos na casa de 2,2%, o Brasil de 0,5%, a China 6,5%, a Índia 7,6%, México 1,8%, Argentina 2,7%, Japão 0,9%. Aqui um gráfico que mostra a composição do PIB em 2014, Dos 5,5 trilhões, 3,3 foram da área de serviços, setor de serviços, 1,1 do setor industrial, 266 bilhões da agropecuária e 802 bilhões em impostos. Falando agora sobre o fluxo circular da renda e da despesa. Para falar desse fluxo, nós precisamos conceituar bens de consumo e bens de capital. Os bens de consumo são aqueles adquiridos pelas famílias ou consumidores para uso pessoal. E os bens de capital são aqueles usados na produção de outros bens, tais como máquinas e equipamentos, estradas, móveis e escritórios, entre outros. Aqui nós temos um esquema representativo do fluxo monetário e do fluxo real. Então, o que acontece? Primeiro nós temos o fluxo monetário, que seria o seguinte: as famílias vão até o mercado de fator, oferecem a sua mão de obra para as empresas. As empresas, por sua vez, vão ao mercado de fatores porque elas precisam da mão de obra. Então, elas pagam para as famílias, por sua vez, pegam o dinheiro que elas recebem e gastam no mercado de bens, adquirindo bens de consumo. Esses bens de consumo são adquiridos pelas empresas que produzem e distribuem para as famílias. Então, eu tenho um fluxo de dinheiro nesse sentido. O fluxo real vai no sentido contrário, que é o seguinte: as famílias oferecem sua mão de obra no mercado de fatores para as empresas oferecem os produtos no mercado de bens para as famílias. Fluxo monetário engloba os pagamentos e gastos em dinheiro entre os agentes econômicos, e o fluxo real refere-se à movimentação de produtos e serviços, fatores de produção entre os agentes econômicos. Falando agora sobre como mensurar o PIB, nós temos primeiro pela ótica da produção ou oferta. Nessa ótica, somaria-se todos os valores líquidos agregados dos setores primário, secundário e terciário da economia, mais os impostos diretos, mais a depreciação de capital, menos os subsídios governamentais. Pela ótica da renda, eu somaria todos os salários, mais os juros, mais aluguéis, mais lucros, mais impostos indiretos, mais depreciação do capital, menos os subsídios governamentais. E pela ótica do dispêndio ou da demanda, eu somaria o consumo das famílias, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas, que correspondem às exportações menos as importações. Então aqui nós temos a decomposição do PIB, onde eu tenho o Y, que é a produção ou o PIB, o C é o consumo, I é o investimento, G é o gasto com o governo, e aqui eu tenho as exportações líquidas, que são as exportações menos as importações. Falando agora sobre os componentes do PIB, eu tenho o consumo, que são os gastos das famílias com bens e serviços, os investimentos, que são as compras de bens de capital, os gastos do governo, que são os gastos do governo nas três esferas, federal, estadual e municipal, e as exportações líquidas. É importante que nós deixemos bem claro que a medição do PIB tem algumas deficiências ou lacunas, e aí nós vamos falar delas em seguida. Existe o caso de quando a pessoa utiliza o próprio imóvel, então eu não tenho o aluguel pago. Ninguém vai pagar aluguel do imóvel que é dele. Porém, isso deveria ser considerado na economia, porque tem um custo para a pessoa para utilizar aquele imóvel, e isso não é medido na maioria das vezes. Existem também os serviços oferecidos pelo governo, como Corpo de Bombeiros e Polícia, e os serviços oferecidos pelo Congresso, que é o custo que se tem com deputados e senadores. Outra deficiência do PIB é em relação à economia informal. Quanto maior for a economia informal, mais discrepância nós teremos do PIB em relação ao que gira de fato na economia. Porque uma vez que esse pessoal está informalizado, eles não têm o registro contábil fiscal da sua movimentação. Então isso não é considerado ao se medir o PIB. Exemplos dessa economia informal nós temos os camelôs, sacoleiros, produção caseira, entre outros. Outra deficiência é em relação à inflação, o valor que considera o PIB, nele está embutido a inflação. Então, sempre quando você for analisar
a produção interna de uma economia, você tem que desconsiderar a inflação para obter um número mais real possível. Então, o resumo das deficiências e lacunas do PIB, nós temos os bens sem valor de mercado, a economia informal, as atividades produzidas e consumidas nas residências e a inflação. PIB nominal versus PIB real. A diferença básica entre os dois é o ano base, que é causado, e essa diferença é a questão da inflação. O ano base é aquele tomado como referência numa série de números índices. Vejamos o exemplo. Você tem um PIB nominal, que é a quantidade de pão produzida em 2010 vezes o preço do pão em 2010. E o PIB real seria a quantidade de pão produzida em 2010 vezes o preço do pão em 2000, se você quisesse fazer uma comparação do ano 2000 com o ano 2010, tomando por base o ano 2000. Nesse caso aqui, nesse exemplo, suponha que a economia, nesse exemplo aqui, tivesse somente um produto que fosse o pão. Se eu quisesse fazer uma comparação entre o ano 2000 e o ano 2010, eu teria que fazer a quantidade de pão produzida em 2010 vezes o preço do pão em 2000. E aí sim eu teria uma noção real, um PIB real dessa minha economia nesse meu exemplo aqui. A diferença entre o PIB real e o PIB nominal é exatamente a inflação. Para você obter o PIB real, basta você colocar aqui o PIB nominal dividido pelo índice de preços e multiplicar por 100. E para você encontrar o deflator, que fornece a medida do nível médio de preço na economia, você divide o PIB nominal pelo PIB real e multiplica por 100. Comparando agora produto potencial versus produto efetivo. Produto potencial é a estimativa do nível em que o PIB real atingiria se houvesse o pleno emprego. E o produto efetivo é o que de fato é produzido. Então aqui, na questão do produto potencial, nós teríamos uma situação de pleno emprego onde todos os fatores de produção relativos à mão de obra estivessem empregados. E aqui é o que de fato ocorre. PIB versus PNB. O PNB é o Produto Nacional Bruto, que é obtido subtraindo a renda líquida enviada ao exterior do PIB. A renda líquida enviada ao exterior, como eu já disse, é a renda enviada ao exterior menos a renda recebida do exterior. Essa renda ela é oriunda de empresas que têm atividades multinacionais. No caso da renda enviada ao exterior, são empresas de fora do Brasil que estão instaladas aqui e enviam recursos para a matriz. No caso da renda recebida do exterior, é o contrário, são empresas brasileiras que têm atividades fora do país e essas filiais enviam dinheiro para a matriz aqui no Brasil. Aqui nós temos algumas outras medidas de produção, como o Produto Nacional Líquido, que é a renda total dos residentes de uma nação após descontadas as perdas com depreciação. A renda pessoal, que é a renda que as famílias e empresas que não são sociedades anônimas oferem. E a renda pessoal disponível, que é a renda pessoal menos os pagamentos devidos ao governo. Seguem as referências dessa aula, fontes et al. Economia, o enfoque base da editora Atlas de São Paulo, publicado em 2010. Eu tenho também o site do IBGE, o site do IFM, o site do Globo e o site g1.globo.com. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Um grande abraço e até a próxima.